Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um super episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Hoje a gente está recebendo uma visita ilustríssima, gente. Vocês não têm noção do que é essa mulher aqui. Todo mundo conhece ela aí das redes sociais, que ela é bombada com dicas assim maravilhosas, aquela que você olha a dica dela, nossa, eu tenho que comprar isso aqui, eu tenho que ir atrás desse suplemento, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer isso. Doutora Amanda Alcântara, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Rosa Podcast. Obrigada. Nossa, é um prazer te receber aqui. Eu sou fã demais. Assim, obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. E a doutora Amanda, ela pode acrescentar muito na sua saúde, porque ela fala de mulher, né, para mulher, assim, de uma maneira muito leve, muito fácil, que me impressiona muito nos teus vídeos, é isso, assim, e ela fala sobre emagrecimento, é um tema que todo mundo gosta, mas principalmente dessa medicina, desse novo olhar que a medicina tem, da medicina integrativa, né, Amanda? Então... Na verdade, assim, eu costumo dizer que quando eu falo da minha formação, eu falo que eu sou médica do esporte. Aí a primeira dúvida que se tem é, mas você trabalha com o quê? Com atleta? Eu falo, não trabalho com atleta. Meu objetivo realmente é transformar a vida das mulheres para que elas possam emagrecer, modificar seu metabolismo, para que elas não sejam nem reféns e nem escravas da dieta. Esse é que é o meu objetivo, como pessoa, como médica. Né? Então, assim, no Instagram eu coloco um pouquinho do que é o trabalho que eu faço. E aí eu dou algumas dicas, mas o objetivo geral é realmente fazer com que as mulheres se transformem. Exato. Que elas tenham essa consciência de que tudo que envolve, né, a nossa vida e nossa saúde, ela passa por essa mudança de estilo de vida, sim, né, Amanda? Sim, e que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não existe dieta sem sacrifício, né? Assim, né? Que aí é isso. Como é que tu transforma? Pois é. É uma coisa assim, eu vou te falar. Porque a busca pelo alimento, o primeiro prazer do ser humano é o prazer oral. E Então, hoje a gente vive numa sociedade que é em busca do hedonismo. É o hedonismo, é a busca do prazer. Então todo mundo quer um prazer, quer um prazer imediato. Porque assim, a velocidade do Google trouxe essa formatação para o cérebro, né? Das coisas serem imediatas. Como é que tu lida com isso? Com muita sinceridade e verdade para os meus pacientes. Porque quem chega lá, se ela chega comigo falando, igual tu falaste, Mariana, porque fazer dieta é um sacrifício. Eu falei, você não vai viver de dieta. Paciente minha não vive de dieta. É claro que em determinado momento você tem que fazer uma modificação. Precisa fazer uma restrição. Precisa fazer né? uma troca. Eu não gosto nem de usar a palavra restrição. A palavra restrição remete às mulheres a não poder fazer algo que elas gostam. Não pode, não nós deve, mulheres já né? somos sempre colocadas a não poder fazer algo. Então eu não gosto de usar isso. Então você não restringe, você troca. Então tu tem que fazer essas trocas. A troca não precisa ser abrupta. A troca não precisa ser da noite para o dia. Então, assim, por isso que eu digo, é preciso uma transformação. Essa transformação tem que vir de dentro. Claro. Exatamente. Que com o auxílio dos profissionais, do médico, do nutricionista, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, assim, por determinados momentos, a gente vai ter que substituir esses prazeres. Então, por exemplo, Alessandra, é claro que quando você está muito focado somente na alimentação, tirar o prazer, todo o teu prazer da alimentação é complicado. Você vai ter que descobrir outros prazeres. Isso não é da noite pro dia que se descobre. Tem muita gente que não sabe nem do que gosta, mano. Não, sim. Sério, cara, é incrível. Você não sabe nem do que gosta. Impressionante. Tem que fazer um autoconhecimento, né? Isso aí faz parte, né? De você eu costumo dizer, eu falo para os pacientes, falo, olha, tá muito ansiosa? Por que trata a ansiedade como se fosse uma coisa normal? Eu sou ansiosa, eu sou assim mesmo? Não, você não é assim. Então tem que fazer um tratamento. Vamos procurar fazer um acompanhamento, vai para uma terapia, vai para um yoga, vai para uma meditação, vai procurar um hobby. Ansiedade diminuindo, o teu foco pela comida em algum momento também vai diminuir. E também tem muito daquele ocupar a mente, né? De você distrair a sua mente com outras coisas. Então, muitas vezes, a pessoa fica focada que ela fica com a mente tão ociosa que os pensamentos ansiosos, eles dominam. E a única fonte de prazer realmente acaba sendo a comida. E o iFood tá aqui. Não, e tá na palma da mão, né? Aí tu tem o iFood, aí tipo assim... Você tem acesso a
qualquer tipo de alimento Bolo de chocolate em menos de 30 minutos. Bolo de Chega cenoura em com calda de chocolate, 30 minutos. não sei o quê. Mas sabe o que, Com mas é, que gotas. é interessante? E o iFood, É que se o tu iFood deixar, também ainda tem te opção. lembra. Mas o iFood é interessante que ele também tem opção fitness. Sim. Assim, a gente tem coisas muito legais que a gente encontra no iFood. Assim, eu vivo dessas descobertas, umas prazerosas, outras nem tanto. Mas recentemente eu descobri um lugar que tem um escondidinho de abóbora com frango, né? Que eles fazem assim uma vibe low carb lá nesse local e que é muito saboroso. Uma das Não coisas é que eu daqueles faço, coisas de congelado. eu faço com as minhas pacientes é isso, fazer uma consultoria do iFood. Eu coloco para elas opções saudáveis que elas têm dentro do iFood, porque a gente sabe que a vida da gente é muito corrida e realmente tem pessoas que não sabem cozinhar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Não tem essa habilidade, não quer desenvolver essa habilidade, né? Muitas vezes não tem nem tempo Tem de tempo, gerenciar uma secretária. Tem mais isso, porque você não sabe fazer compras. Então, a gente começa por oferecer essas facilidades e depois a gente vem trabalhando, né? Essa mudança real. Porque ninguém consegue passar a vida inteira, gente, sem aprender o mínimo na cozinha. A minha experiência, antes de eu ser nutricionista, eu aprendi a cozinhar quando minha filha nasceu. Porque eu tinha que fazer as papinhas dela. A Ana Clara nasceu altamente intolerante a alguns alimentos, principalmente industrializados. Eu acho que ela já sabia que a mãe dela ia ser nutricionista. Só pode. Ela fez a primeira faculdade. Foi, amiga. aí eu comecei a desenvolver as papinhas, né? Porque daí eu fazia e tudo. E eu tinha uma neura que não podia ser congelado, não podia ser resfriado. Tinha que ser tudo feito na hora. Entendeu? Então eu andava com a panela e os vegetais. Se você me convidasse pra sua casa, eu ia chegar lá com os meus teu vegetais e a minha panelinha, porque a comida dela só podia sair daquela panela. Eu não gostava nem de misturar as panelas. Então, Mas, assim. isso é muito interessante, né? Se eu for fazer uma reflexão, assim, da Amanda de hoje pra Amanda, acho que deu uns 8 anos, eu era aquela pessoa que eu não ia para os eventos sociais. Então, assim, eu sempre me alimentava antes, porque eu não queria comer. Então, eu sempre tinha minha marmita. Tu levava a marmita e comia Eu no levava carro. a marmita, Eu já- comia. comia no Então, carro. assim, eu tive uma fase assim, né? E aquilo era outra pessoa, era outro momento. Vocês não precisam ser assim para emagrecer. Né? Eu tinha um objetivo específico diferente. Sim. Hoje eu encaro que para você ser saudável, tá de bem com o teu corpo, com a tua saúde, você não precisa viver uma vida regrada e restrita. Mas você também não vai poder somente comer aquilo que você quer o tempo todo. Exatamente. Uma Tem que coisa ter um assim, equilíbrio. tem que ter um Uma coisa que a equilíbrio. gente estava conversando antes, né? Foi dessa questão da produtividade. Em prol dessa sociedade da produtividade, que é o que fala o Bill Churran, né? Acho esse livro incrível. As pessoas, elas correm muito atrás de produzir e elas esquecem do básico, que é de você comer, dormir. Você ter tempo para dormir é muito importante, né? Você ter uma boa alimentação, o preparo dos alimentos, que não seja industrializado, não saia de lata nem de saco. Então, e o troféu que as pessoas ganham é sempre estarem muito cansadas, porque os alimentos, eles não nutrem as células. Como foi, em que momento, assim, da medicina, que a gente sabe que médico tradicionalmente não olha para isso, mas em que momento da medicina você viu que tudo era sobre o estilo de vida, para você se sentir menos cansado, para você ter mais disposição e você virar certas chaves? Como foi que aconteceu isso? Que a gente tem uma formação daquela medicina tradicional, né? Assim, se for olhar para o meu histórico, eu sou cirurgiã geral. Então, Olha que interessante. Virada, né? Isso numa palestra. Então, assim, há 16 anos eu fui lá e me formei em cirurgia geral. Trabalhava em pronto-socorros. Então, assim, acaba que a vida realmente era muito corrida. Trabalhava com plantão, não tinha tempo de me alimentar. Eu lembro que eu falava pra Nádia, que é minha esposa, eu falava assim, cara, a única coisa que eu quero é poder tomar um café em casa, porque eu não tinha tempo. Então, eu não tomava café em casa, almoçava na rua, jantava, às vezes nem jantava, porque não tinha tempo de nada, não fazia atividade física. Então, eu era uma pessoa cansada, insatisfeita comigo, com o trabalho, com o meu corpo. Eu vi que aquilo não estava bom. E aí, em algum momento, eu descobri que tinha uma medicina que era diferente, que saía dessa medicina tradicional que a gente aprende a tratar doença. Eu vi que existia uma outra coisa, que era uma medicina que trata, que te busca, quer te dar uma qualidade de vida, que quer te dar saúde. E aí eu falei, opa, tem isso aqui, deixa eu ver o que é. Aí eu fui atrás.
Aí fui fazer uma pós-graduação, comecei a fazer mais cursos, fui para congressos. E fui, em algum momento, criando coragem e modificando a minha própria vida. Porque eu acho que antes de eu decidir sair da cirurgia geral para trabalhar com emagrecimento, eu me modifiquei. E aí foi nesse momento que eu comecei a levar marmitinha, entendeu? A trazer essas coisas. Mas eu era uma pessoa cansada, eu era uma pessoa... Então foi primeiro por ti. Foi primeiro por mim. Foi e primeiro aí, por mim. hoje em dia, tu ajuda Aí eu outras modifiquei mulheres. minha vida e aí hoje eu faço isso e faço como se fosse um propósito mesmo. Sim. Claro que tem toda a parte médica, toda a parte dos negócios, toda a parte financeira que tem que ter por trás. Mas se não existisse nada disso, eu faria isso do jeito que eu faço hoje. E essa é a melhor forma de mudança, quando ela é por nós, né? Quando é pelos nossos interesses. Você trouxe um ponto super importante, que é a questão da troca. Realmente, se nós pensarmos historicamente, nós como mulheres, nós temos muito mais restrições do que o homem ao longo da vida, desde a infância. E aí, num processo de dieta, você também está restringindo, você também está limitando. Isso só acrescenta um peso, né? E essa empatia, eu acho que é muito importante para quem auxilia alguém num processo de emagrecimento. Fala um pouquinho sobre isso, Amanda. Mas sabe o que eu vejo? Quando chegam no consultório, eu faço uma pergunta. Primeiro que quando chega lá no consultório, a pessoa já começou a fazer dieta antes, porque parece que ela quer passar num teste. Eu falo, olha, não é assim que funciona. Você não vai passar em teste. Mas, doutora, Vou ver a olha, Amanda eu tô canta. aqui. Ei, Amanda, escuta isso, aceitou. Doutora, olha, eu tô aqui, mas eu já comecei a fazer minha dieta. Exatamente assim. Eu já mudei, eu já troquei estou o assim. pão pela Aí, mas há quanto tempo tapioca. começou a fazer isso? Tem uma semana. Eu falei, tô então tu malhando vai há uma me semana. contar Eu tô malhando. desse Já antes me dessa última matriculei semana. na academia, mas ainda não consegui. Porque essa semana eu tive Eu tava com muito virose. trabalho. Mas olha, mentalmente quê? eu já fui. Porque isso daí vai ajudando a parte mental da Ai, pessoa de dizer, eu já sim. estou fazendo alguma coisa. É. Só que aí eu pego e eu pergunto, tá, mas então como é que tu tá se sentindo em relação a isso? A maioria das mulheres está se sentindo pressionada, ansiosa, porque ela já fez isso várias vezes. É. Não é a primeira vez que ela tá fazendo. Então, assim, eu trabalho com mulheres que são acima de 40 anos. Acima de 40 anos, estão na pré-menopausa, menopausa. Então, não é a primeira vez que elas vão começar a fazer uma dieta. E a sensação não é gostosa. Ai, vou fazer dieta, que feliz. Não é assim. Então, se nós, como profissionais, ainda levarmos isso, Esse peso. esse peso É. piora muito. Né? Então, assim, tem que ter uma empatia, tem que tentar entender os porquês. O porquê que aquela pessoa está acima do peso. Por que ela tem aquela fome emocional? Por que ela se comporta desse jeito? Levar isso para reflexão. Na minha visão, e isso é um pouco da medicina integrativa, não tem como você só prescrever. É claro que eu prescrevo medicação. Obviamente, tem medicação, tem fitoterápicos, tem N terapias que a gente pode utilizar. Mas se você não levar essa reflexão para o paciente, ele não sai de lá pensando nisso. A gente não consegue tratar isso daí. Então, eu gosto de pensar nas coisas um pouquinho diferente. A gente precisa, eu tenho muito esse cuidado também, Amanda, de colocar pro meu paciente assim, você vai bancar? Eu sempre falo assim, e aí, dá para bancar isso? Uhum. Você banca fazer essa substituição, né? A gente consegue fazer essa troca? Isso não vai ficar pesado? Como você vai se sentir Tu diante observa disso, que as pessoas né? ficam com medo da comida? Assim, Sim. eu não sei, mas algumas pacientes minhas Muito. ficam com medo de comer. É. Então, imagina, a pessoa tem medo de Não, comer, tem começa a se algumas restringir. que quando elas recebem o plano alimentar, falam assim, doutor, mas isso é muita comida, eu vou engordar desse jeito. Eu falei, não Mas é. isso foi toda uma cultura que foi É. sendo criada. Então, que para você realmente emagrecer, tu tem que comer zero. E aí eu canso Zero. de receber pacientes que estão fazendo uma única refeição ao dia Nossa. e estão acima do peso. É. E tá desnutrida. Tá desnutrido. E o Déficit de metabolismo vitaminas. super baixo, como é que tu vai colocar esse metabolismo pra funcionar se ela tá o parado? organismo vai poupar, né? Tá parado, exato, Porque ele se tá não tá tendo parado. consumo, É ele vai tipo, poupar, né? Eu falo, uma Aí que a pessoa não vai hibernação, você emagrecer. Isso não é só para paciente sobrepeso, não. Isso é para paciente também que está com peso normal, mas você vai avaliar o índices de massa, De massa gordura e massa magra. magra. Tá super baixo. Você e- vai avaliar, você vê que são aqueles. A gente não sei, né, nem gosto de falar isso para ela falar, eu sou falsa gorda, não, né? Ai, falsa gorda, Falsa magra. falsa magra, né? Falsa magra, né? E eu falo, não é bem assim, mas a gente vê pessoas mais magras também com dislipidemia, né? Aumento de colesterol, né? Hipertensas. Insulinas altíssimas, hipertensas, cheias de doenças crônicas, tu vê marcadores inflamatórios altíssimos.
Então, é um contexto bem grande, né? É além da estética. O que a gente Exatamente. precisa Além da colocar pro estética, paciente além do isso. peso. Exatamente. E uma coisa importante, né, nesse contexto do processo inflamatório, é que o cérebro, ele, quando tem suas alterações, são processos inflamatórios, é o estresse oxidativo. Então, as pessoas não compreendem que para você ter saúde mental, você precisa ter uma alimentação, principalmente, que o pior para mim de tudo é o açúcar. Então, o açúcar, ele não é nem alimento, ele é um monte de alimento. Porque até o que presta, ele destrói. E quando a pessoa vem com depressão, com ansiedade, a primeira coisa que eu pergunto, você está disposta a não consumir açúcar regularmente, diariamente, todos os dias, e deixar para você comer um doce, um bolo no final de semana, tudo bem. Mas se você não tirar o açúcar que você come manhã, tarde, noite, madrugada, feriado, dia santo, você não reduz nem a ansiedade, nem melhora a insônia. Mas essa Uma troca é coisa difícil, incrível. né? Essa troca porque, É ó, difícil, talvez mas é um processo gradativo. Por isso que a gente Até porque trabalha a em pessoa já equipe. está com- Porque eu preciso de uma nutricionista para fazer essa transformação de consciência. Você precisa... Outro... É porque não É muito difícil. É o comportamento, né? A gente precisa, como nutricionista, trabalhar dentro da alimentação o comportamento, como tu iniciou no início desse episódio, falando que o prazer da oralidade. Então, quando nós nascemos, nós estamos totalmente responsivos ao quê? Chorou, peito. A criança chorou, você alimenta, né? Ela chorou, você mete uma chupeta. Então, essa oralidade, ela tá relacionada a todos os níveis de estresse. De repente, aquela criança estava com frio e ela não estava com Ela não tava fome, com fome. entendeu? Então, tudo começou ali, né? Tudo começou na boca. Olha, mas é muito interessante essa questão da neuroinflamação. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Porque o açúcar, ele é um vício, né? E ele vai lá nos nossos... Tu sabe bastante, sabe mais que eu, com certeza. Lá nos nossos centros cerebrais e gera todo um gatilho para N momentos. Então, é por isso que muitas mulheres, quando estão estressadas, quando estão cansadas, quando estão mais ansiosas, vão ter esse desejo, seja por doce ou seja por salgado. Porque o salgado também é similar, né? Interessante que eu já fui chocolatra, sabia? Eu não conseguia dormir se eu não comesse uma barra de chocolate, inclusive daquelas grandes. E hoje em dia, até, por exemplo, quando tem alguma coisa com chocolate, eu já não gosto. E quando eu consumo mais assim, pelo cacau em si, né? Um 70%, chocolate amargo. Mas é incrível como você modifica o paladar, você modifica o condicionamento comportamental de que eu preciso me recompensar pelo dia que eu tive com uma barra inteira de chocolate, que nem chocolate tem, é só açúcar que contém ali dentro. É aquela questão que você passa o dia inteiro estressada. O dia inteiro. Você não olha pra você. Você tá estressada com o teu trabalho, estressada com a tua família. Você provavelmente não teve uma noite de sono legal. Então, você já tá irritado, teu nível de cortisol completamente desregulado. O que o teu corpo vai querer? O que a tua mente vai querer? Com certeza, não é uma alimentação saudável. Porque essa alimentação saudável não ativa os centros de prazer. Exatamente. A que vai ativar centro de prazer é açúcar. É um salgado. Algo bem mais palatável. E aí, por isso que no final do dia, todo mundo quer comer. Deu 17 horas, deu 18 horas, todo mundo quer um lanchinho, quer um doce. Cafezinho do fim da tarde. É a combinação essa combinação do açúcar e da gordura, ele é altamente palatável. Então, é isso onde a gente encontra nos fast foods, principalmente. Não é só no doce, mas no fast food, pizza, tudo isso é carboidrato e gordura, né? No final, vira tudo açúcar e vai atingir o teu cérebro, te inflamando. Não, e assim, eu vou falar, eu trabalho com isso, mas eu também tenho as minhas questões. Então, por exemplo, eu adoro chocolate. Adoro chocolate. E eu sei que quando eu tô na TPM, aí que o meu nível de desejo por chocolate aumenta mesmo. Então, sempre vai ter alguma coisa na minha casa. E o que tu faz pra Entendeu? compensar? Vamos lá, dica prática da doutora Eu Amanda. quero dizer assim, ó, a mulher que tá nos assistindo, ela tá cansada. O que Ela que a malha doutora 5 horas por Amanda dia. Ela já tá faz? desesperada porque ela não tá conseguindo saber como que ela vai viver sem açúcar. Então eu quero que tu digas assim, diretamente para as mulheres, Tá né? bom. Como falando ali para aquela câmera. Sim. Conte quais são as 3 dicas assim que você deixaria para essa mulher que está se sentindo cansada melhorar seu nível de energia, melhorar o padrão alimentar e a vida. Tá. Primeiro, vou dar uma dica em relação ao açúcar. Se você tá viciado em açúcar, se você tá viciado em comer doce, primeira dica e mais importante, nunca retire isso completamente.
O açúcar, ele funciona como se fosse um vício para o teu cérebro. Então, imagina, eu vou utilizar um parâmetro que não é nem radical, mas digamos que você fuma. Do nada, você decide parar aquilo ali. É a mesma coisa. Então, não tire jamais o açúcar de uma vez. Tire isso gradativamente. Tente reduzir. Procure um hobby, alguma coisa que te distraia, que não seja isso aqui, que não seja o celular. Também. Que é outro vício. Porque é outro vício. Então, tem que procurar tirar isso daqui em algum momento ou mudar para um outro hobby. Terceiro, e que é extremamente negligenciado, mas é que está extremamente associado a essa questão da vontade de comer doce, tente ter uma qualidade de sono melhor. Quem dorme mal tem vontade de comer doce. Quem dorme mal tem vontade de comer doce. Cientificamente, está escrito. Então, assim, são 3 coisas que não é... Você viu, não é medicação. Não é algo milagroso. É muito comportamental e de decisão que dá para fazer em relação a essa questão do doce. Agora, em relação a ter mais energia, aí a gente já tem que pensar algumas coisas um pouquinho mais diferentes. Primeiro, para o corpo ter energia, a gente tem que movimentar o corpo. E aí vem a Amanda, que é viciada em academia, falar um pouco aqui. Não dá para querer ter energia tomando energético, não dá para querer ter energia tomando café. Termogênico. Isso daí é Pré-treino. Pré-treino. Maca peruana. Não é assim que se tem energia. Testosterona em gel. Nosso uma corpo produz energia. Cara, eu tenho uma raiva dessa maca peruana. Eu não tenho nada contra quem prescreve, mas o problema é que eu recebo todo mundo que eu recebo que tá fazendo crise de ansiedade e que é esportista. Não, mas é o seguinte, a pessoa é esportista. Aí ela foi em vários colegas, né, que prescrevem às vezes várias coisas e o pré-treino, não sei o quê. Aí vem, não, porque agora eu tô malhando. Aí apareceu, agora que eu tô tendo uma vida saudável, doutora, apareceu essa crise de ansiedade. Digo, me manda tudo que tu toma. Que tu tá tomando, tá né? lá, maca peruana. Eu falei, gente, eu tenho um ódio dessa maca peruana. E tu pega também pré-treino? Porque eu tenho um certo desafio com pré-treino. 300 miligramas de cafeína. Então, olha, eu não prescrevo nenhum doido. tipo de pré-treino. Nenhum paciente Eu também meu sai não com pré-treino. gosto também. Nenhum. Não é Ficam tomar um com café raiva. e Ficam com comer muita raiva, ficam perguntando assim, mas É. por quê? Como é que eu vou ter energia? Eu falei, você vai produzir sua energia. O máximo que a gente vai tomar é um café. Pelo alimento, cafeína. né? Uma cafeína. Aí quando você estiver treinando bem, aí tu vai tomar um sim. pré-treino. É. Porque o teu pré-treino vai ser pra intensificar aquilo que tu já faz. Não pra te acordar, porque você tá lá dormindo, muito cansado, pra te dar um levante. Não é assim que funciona. E a gente Inclusive, se a precisa... pessoa tiver com muito sono, é melhor que a pessoa durma do que a pessoa vai interromper o treinar. sono e treinar. Com certeza. E assim, a minha estratégia é sempre estimular aos poucos ali aquele organismo, né? Então, por exemplo, se você pega um organismo altamente inflamado e que está acostumado a ter esse tipo de alimentação rica em gordura e em carboidrato, quando tu tira isso e tu coloca refeições estratégicas nessa dieta, o corpo já vai responder. Sim, perfeito. Quando tu vem e coloca nutrientes que tá faltando ali, né? Vitaminas e minerais. Então, precisa ser devagar, né, Amanda? Sim, com certeza. Assim, existem estratégias, tu como nutricionista tu sabe muito bem disso, que são estratégias alimentares. Sim, exatamente. Nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes. É. Ele precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de gordura também. Uhum. Então, assim, por isso que quando eu falo de restrição, a restrição ela é muito ruim. Porque quando você restringe, geralmente tende a restringir tudo. É. Restringe quantidade, restringe qualidade. Aquela pessoa que está com o metabolismo já mais para baixo, o metabolismo que calorias, não né? está ativado, não vai ter nem energia para fazer uma atividade física. Exatamente. E Amanda, mas eu tenho um paladar infantil. Eu não como verdura, eu não como tomate, eu não como pimentão. E tomate eu é odeio fruta. alface. Tu sabia que tomate é Ah, fruta? é Tu viu, verdade. Sei da onde que inventaram que o tomate é uma Eu fruta. odeio alface. Não, tomate Então- é fruta, realmente. Como é que faz no caso Mas da aí, não, Só não, que não, tipo não, assim, ela hipoteticamente, fala né? Eu peço, não, mas como é que eu faço com essa, mas tipo assim, ai, essa- com doutora, essa sabe o que paciente? que é? Eu não gosto desses negócios. Então, o que eu vou... não coloque alface aí pra mim, não. Uhum. E aí, Amanda, como é que lida com esse paciente? Olha, se for especificamente alface, eu vou... Não, vamos... Não, paciente eu seletivo. tô brincando, paciente seletivo, né? só Mas se como fosse hambúrguer e especificamente pizza, não alface, eu gosto ia de dizer assim, ai, verdura também eu odeio nenhuma. alface, não como. Não como mesmo, não suporto. Iria brincar dessa forma pra pessoa entender que você não precisa gostar de tudo, né? É. Mas, assim, a gente consegue trabalhar
isso de diferentes formas. Se você tem um paladar seletivo infantil, a maioria das vezes é porque tu não foi apresentado. Exatamente. Exatamente. Você não foi apresentado desde a tua infância para isso, ou então foi durante pouquíssimo tempo. Então, tu tem que expor a pessoa. Eu trabalho com uma substância que eu mando as minhas pacientes em casa mesmo prepararem. Isso é uma dica, assim, super simples. Você pega todos os os paladares, todos os sabores, coloca isso e todo dia você estimula. Em algum momento, com atividade física, dormindo melhor, consumindo coisas diferentes e utilizando essas substâncias que vão estimular o teu paladar, você vai mudar. Porque não vai mudar da noite para o dia. Eu não vou poder dizer para o paciente, você vai ter que comer porque você é adulto. Nem todo paciente... Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto faz o que tem que ser feito. Mas nem todo adulto faz o que tem que ser feito. É verdade. Amanda, e essas dietas malucas? Dieta cetogênica, o que você tem para falar? Detox? É porque assim, depende, né? Quando a gente fala de dieta maluca, por exemplo, tu usou o exemplo da cetogênica. A cetogênica, ela é uma estratégia. É uma estratégia. Sabia que Ela é a uma cetogênica é estratégia. legal Isso que eu para ia falar. neuroinflamação Sim. cerebral? É excelente para Olha, neuroinflamação legal. cerebral. A dieta do Mediterrâneo cetogênica são as dietas que melhoram mais o estado inflamatório mental. Tipo, por exemplo, cerebral. Olha aí, jejum Porque intermitente tu vai também. estar Isso. colocando gorduras boas, né? Então, o nosso cérebro é gordura. Então, a gente precisa trocar, na verdade, porque a nossa dieta hoje ocidental, ela é muito rica em carboidrato refinado e em gordura de má qualidade. Em gordura de má qualidade. E aí, tanto que já se tem um preconceito de todo mundo em relação às gorduras. Porque quando fala assim gordura, pensa, pô, gordura é ruim. É. Se eu comer uma gordura, eu vou ter um Engordar. problema no meu coração e eu vou engordar. Ele vai Sendo direto que é pra diferente, colesterol. sendo que é completamente diferente. Você, por exemplo, a Fabi falou ainda agora da tapioca, né? Mas tu passar uma manteiga de verdade, né? E você comer uma batata frita. Sim. Então, olha a diferença, né? Que É. muitas vezes a pessoa tá na rua, vai fazer uma escolha. Então, é muito melhor ela comer a tapioca com manteiga do que ela pedir um hambúrguer com batata frita. E a farinha, pode? Ai, Começa gente, a olha, polêmica. a gente tem Ponto hater. fraco, olha, Por que que tu sinceramente. fala, assim, Amanda? você fala Amanda, fora boa de resposta, gente. Amanda. A gente farinha, tem uma a farinhazinha hater da Arini. que veio, a gente falou de a gente falou, teve Vocês um falaram programa mal que da falou farinha? Vocês não, a falaram gente mal não ou bem falou da da farinha? farinha. Não, Não, a gente falou sobre assar antes de consumir, né? Sobre... A gente estava falando sobre algum tema. Isso que é tocou na cultural, questão era da eu que farinha. tava falando. É, É que a farinha, É ela faz cultural, parte cara, do como é que nosso você vai hábito tirar? alimentar. Sim. Então, a gente precisa manipular da maneira correta e colocar ela dentro desse nosso contexto alimentar, né? Assim, eu tenho várias questões pra farinha. Eu não sou não sou hater de farinha. Eu adoro farinha, adoro farofa. Então, assim, sou bem caboquinha mesmo. Agora, se a tua alimentação tá única e exclusivamente Na base da na farinha. base da farinha, esse é o problema. Então, não é que você tem que deixar de comer a farinha, é que você tem que incluir outra coisa. É. Na verdade, assim, o que a gente estava contextualizando, né? A questão da farinha é que, na verdade, a pessoa pega arroz, pega macarrão, pega qualquer coisa. Aí ela põe a farinha como adicional, Dá uma né? Ela não Pozinho usa assim por por cima. cima. Ela não, Quando ela usa é que nem só o queijo pozinho, tá ralado. ótimo, né? Pior é quando ela Né? vira um item do prato, né? E o principal. Então, aí a gente tem uma hater, a gente só tem hater quando a gente é famosa. Aí, o que a Aí gente falou? a hater disse assim: olha, tudo magrinha falando da farinha dos outros. Não, e eu acho que esse episódio vai ter hater. Porque nós estamos falando de dieta e tava dizendo, olha as magrinhas falando de dieta. Mas assim, eu vou dar meu testemunho de obesa, né? Não, sério, eu vou dar meu testemunho de obesa. Teve uma época da minha vida que a minha glicemia, ela estava 130, 140, muito elevada. Eu tinha insulina muito alta. A minha hemoglobina glicada já estava, tipo assim, ali no 6, 6,2. Meu E eu Deus. disse, eu não quero ser diabética. Eu tinha 32 anos. Eu disse, eu não quero ser diabética. Então, eu fui tirando o açúcar mesmo, assim, da minha vida. E hoje em dia, as pessoas se espantam, porque eu dificilmente consumo qualquer coisa, líquido para mim. Se eu tiver, assim, por exemplo, café adoçado, pra mim, parece que nem... Nem entra, né? Ai, também não. Entendeu? Então, todos os líquidos, o único líquido que eu não consumo com açúcar é o açaí. Esse eu não consegui ainda fazer essa libertação. Mas Mas quando foi mudando o teu paladar. né? E por isso que eu não gosto mais de chocolate. Porque eu só consigo consumir chocolate quando ele é pelo menos uns 50%, 70% cacau. Aquele, tipo assim, essas marcas tradicionais de barra, que tem o chocolate convencional do supermercado, ele não é mais agradável para o meu paladar. E isso, tipo assim, é muito legal. Eu gosto de explicar isso para as pessoas, porque a pessoa
acha que a gente não consegue modificar porque foi acostumada com muito açúcar desde que nasceu. Você consegue sim. Consegue. Você consegue modificar seu paladar. Olha. Eu posso não ser magra, ter outras coisas que eu como que vão virar açúcar dentro do organismo, mas eu consegui modificar meu paladar para não consumir mais nem um líquido não, e adoçado. hoje a é tua super importante, glicose? porque isso tem que ser feito a longo prazo, a modificação do paladar. Imagina, eu tenho 49, né? Já tem 17 anos. E a tua glicose hoje? Mudou? 89. Ótimo. 75. Saiu. A minha hemoglobina glicada não chega nem 5,5. Saiu daquele maravilhoso. estado. Na verdade, não, tu saíste do 3. diabetes, literalmente, porque É. acima de... Você estava em 130. Já É. complicada de ser. A médica passou metformina pra mim. Quando eu fui na endócrina, quando eu tinha 32 anos, né? E eu tinha 30 quilos menos. Quer dizer, eu tinha 30 quilos Era a menos. alimentação mesmo. Né? Era. E aí ela pegou, ela me passou metformina. Aí eu, como médica boa que sou, a gente olha pra prescrição do outro médico, a gente fica bem assim. Será que eu quero? Todo médico é assim. Vai no Eu vou outro usar médico. isso? Aí eu peguei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou eliminar açúcar da minha Mas tu vida foi e vou pelo mudar melhor de caminho, vida. né? Tu foi pelo melhor Amanda. caminho. Porque tu poderia só ter utilizado a metformina e não ter modificado teu paladar. Exatamente. E aí eu resolvi O que a criar- maioria dos pacientes faz, né? Ah, não, eu tô diabético, mas eu tô tomando remédio, tá tudo certo. Então agora eu posso comer o que eu Não, quero. e o adoçante. Uhum. Eu também verdade. decidi que eu não queria nem adoçante. O adoçante, Porque ele você é, tem é muito uma situação prejuízo. muito controversa hoje em dia, né? Muitos falam sobre o bloqueio ali da sensibilidade também ao doce. Então, pode, né, gerar uma compulsão. E dependendo do até. adoçante, o adoçante ele vai ser 300 vezes mais doce que o Não, próprio e aqueles açúcar. E que é são ruim ricos em também. sódio. É ruim. É Eu horrível. também acho. E Eu o acho sódio? também, não gosto. E o Não sódio, gosto. o paciente fala assim, eu tirei o sal da minha vida. Coca Eu não zero, sei. e a Coca zero? Aí, qual é o adoçante que você usa? Ai, ciclamato monossódico. Miriam, te perguntar Entendeu? uma coisa importantíssima, assim, que é... Tu orienta jejum? Porque eu faço muito jejum, eu gosto de jejum. Tá entendendo? É uma das coisas que eu faço pra mim, assim, mais a questão de É alimentação. igual a questão da cetogênica. Mas dá certo comigo. Jejum é uma estratégia. Uhum. Tem pessoas que costumam... Tem pacientes que chegam comigo falando assim, eu utilizo o jejum como um estilo de vida. Eu falo, ok, mas você faz quantas horas de jejum? Eu faço 12. Eu falo, então não é estilo de vida, isso é jejum fisiológico. Fisiológico. Uhum. Metabólico. Mas quando a gente tá falando de jejum intermitente mesmo, Sim, que é como é que 14, 16, 18, 24, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana de jejum, aí Que são jejum. estratégias que a gente vai pegar e vai olhar assim, Mariana, mas tu quer fazer jejum pra quê? Uhum. Tu quer fazer jejum pra emagrecer? Tu quer fazer jejum pra melhorar a tua imunidade? Porque dá pra fazer isso? Tu quer fazer jejum porque Renovação você quer ter mais celular? foco, mais concentração, você quer passar numa prova. Então, bora programar que a gente vai fazer essa estratégia e aí vai ser pra isso, Tá. entendeu? Mas o jejum tem diversos benefícios, só que são estratégias. E é claro que tem pessoas que são contraindicadas de fazer jejum. Uhum. Então, por exemplo, quem é extremamente ansiosa, Não tem como. fome emocional, compulsão alimentar, não tem como Nossa, vai fazer ser um jejum. sofrimento. A Mas é quebra, muito. não, e outra E tem coisa, a rebote quebra depois. desse jejum, a quebra do jejum de quem é ansioso, ela é tão difícil que às vezes a pessoa come até passar mal quando sai do jejum. Sim. É por isso que não é indicado. Porque ela tem um rebote mesmo do jejum. Eu já li também um estudo a respeito de pessoas que têm um triglicerídeo alto, que também são pessoas que são contraindicadas a fazer o jejum. Principalmente nesse caso, mais em adolescentes. Tem um estudo interessante que o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de adolescentes e colocaram para praticar o jejum intermitente por um período. Aí foi observado que teve aumento de triglicerídeo, aumento de insulina. Então, assim, também é uma população que não é indicada. Então, tu não vai E colocar um eles adolescente para gostam, fazer né? jejum. Adoro. E eles gostam, É porque modinha. eles jantam e aí É só almoçar, digamos. só quer almoçar 2 horas da tarde quando chega da escola, entendeu? Aí tá fazendo jejum. É. Mas come só que besteira também, quando vai mas comer. só que é o seguinte, eles também, o que até fica esse alerta para as mães observarem, que muitas vezes a criança não tem fome de manhã porque ela vai com essa janela alimentar até muito tarde. Gosta de se alimentar 11 horas, meia-noite, fica no videogame até 2 horas da manhã, Isso é né? verdade. Eu tenho recebido, assim, filhos de pacientes e uma idade média entre 15 e 18, todos com insulina extremamente elevada. Muito alto. Colesterol também, né? Então, assim, tudo voltado tudo por causa da alimentação. É. E que, ao invés de beber água, bebem refrigerante. Ao invés de se alimentar direito, então Mas só sabe o que, fast que eu food. digo, Amanda? Quem é que compra?
A família, entendeu? Mas só que tem É. hoje em Gente, dia só as que mães não têm esse poder mais. E eu acho que também tem muito saber, o não extra. sabe Mas é, o mas extra olha, família. é o que eu digo pros meus pacientes, mano, na tua casa, é o cachorro que tá mijando no poste, é o poste que tá mijando no Mas é cachorro. tipo isso, Tu tá é o entendendo? poste Porque que lá mija em no casa, cachorro. eu tenho quase uma sociedade com varejão. Então eu faço assim a minha lista, a dona Rosa. E tipo assim, quando senta na mesa, já tá tudo cortado. Tipo assim, tá no ponto de garfar e comer. Então, melancia é uma coisa que, se tiver cortada e no filme transparente, não pode nem ser uma Nem vasilha com tampa. tampa, não. Porque senão ninguém vai Porque ver, ninguém né? vê. É, melão, tipo assim, melão acaba num dia. Agora, se eu tô sem secretária, se não tá cortado, o melão estraga, vai pro lixo porque não corta. Não é isso corta. mesmo. É. Entendeu? Não corta, eu tô falando, não corta. Agora, se tá cortado o melão ou a melancia, menino, quando eu chego, eu quero comer, já acabou. Mas por quê? Porque não tem Preguiça. biscoito. É, Não tem opção. pode Primeiro, ter. não tem opção, só tem aquilo para comer. Então, tem que comer o que tem. E segundo, que tá cortado. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que já tá pronto. É. Mas é um exemplo, né? A questão do exemplo. E Uma tem isso dúvida também, né? sobre o jejum. Quais são os benefícios desse jejum, tá? Porque tem esses aí, tem também o jejum religioso, né? Sim. Tem algumas pessoas que fazem o jejum até de longo prazo também. E tomar líquido, água. Nesse jejum, eu preciso continuar tomando água? Acho que é importante para quem está esclarecer. assistindo. Perfeito, E olha. também, assim, vou aproveitar, vou complementar essa pergunta, porque a gente tem essa prática do jejum religioso, então, que cuidados a gente tem que ter? Eu já vi vários pastores que falam que fizeram jejum de 40 dias, mas sempre acompanhados por um médico. Sim, Então, sim, nada melhor do que sim. ter uma pessoa como você, né, orientando esses longos períodos e o que a gente precisa fazer se a gente decidir, né, fazer um jejum desse de 40 dias, irmã. Então, o que que Amém. Não consigo, não. 3 dias eu acho que seria um desafio. Então, A gente tá com fome aqui, né? falando em jejum. Doido, eu tô doida pra É um só por tambaqui. Jesus, gente. É só por Jesus É. que a gente consegue fazer um jejum assim. Então, assim, na verdade, a história do jejum vem da história das religiões. Então, desde há muito tempo, então se fazia jejum. Ok, tem esse ponto. E isso é praticado até hoje por N religiões. Mas quando a gente fala vou chegar nessa parte da dica para Tá. os pastores. Sim, Mas sim. assim, É. quando a gente fala de jejum para quem quer emagrecer, o jejum ele é muito interessante. Só que erra-se muito no jejum quando você pensa que é só deixar de se alimentar. O jejum não é isso. O jejum é uma transformação metabólica. Você faz jejum com um objetivo específico, de fazer com que o teu corpo seja um corpo que consegue queimar gordura, utilizar a gordura que você tem no seu corpo para produzir energia. Porque o que a gente vive hoje? A gente vive o quê? Tirando energia de carboidrato. É muito mais fácil. Metabolicamente, a gente come um pão e isso rapidamente vira uma energia. Come um açúcar, por que as crianças ficam elétricas quando tomam refrigerante? Porque aquilo ali se transforma em energia. Mas o nosso corpo ele não usa gordura. O jejum ele te ensina isso. Só que, então, ele não te ensina isso da noite pro dia, logicamente. Então, você tem que fazer todo um processo de adaptação ao jejum. A gente começa fazendo jejum de 12 horas, depois de 14, durante toda a semana, depois de 16, depois de 18. Tenta-se o jejum de 24 horas. Esse jejum, a partir de 24 horas, ele é chamado de jejum prolongado. Então, para fazer esse jejum prolongado, e assim, jejuns que são mais religiosos, de 7 dias, de digamos, até de 2 semanas. Tem paciente minha que faz jejum de um mês. Só que para tu fazer isso, você não pode simplesmente decidir fazer esse jejum. Tem uma da noite pro adaptação dia. até Tem uma ele. adaptação, essa adaptação ela dura mais de 1 ano. Olha, Tá vendo? importante. Então, é todo um processo adaptativo. E como eu vou saber que essa paciente está se adaptando? Existe uma substância que a gente dosa, que é chamada de corpo cetônico, que a gente dosa o BHB. É igual um aparelhinho de medidor Medir glicose. de glicose. Você vai medir isso no seu... Quando você tiver de jejum. Corpo cetônico. São BHB. BHB. Você compra isso na farmácia. No Brasil tem? Vende aqui em Manaus. Meus Ah, pacientes, já? sim, Ah, que tem. legal. Não vou fazer a propaganda da farmácia aqui, mas É, vende. mas Depois vem, a mas gente tem. vai saber onde é. Sabe, o meu sonho é ter uma parede de hemoglobina glicada em consultório. Olha, Já seria viu? interessante. Isso existe Seria já. interessante É ter, o seria muito sonho. interessante. Pra saber se o paciente está fazendo ou não dieta. Vamos Mas medir sua esse hemoglobina daí, glicada. ele vende em Manaus. Então, o paciente que está de jejum, às vezes,
tá 24 horas de jejum. Aí a gente vai dosar o BHB e o BHB tá 0,2. Ou seja, ele não entrou em cetose. Então, o objetivo do jejum, ele É entrar em cetose. Eu ouvi dizer que entra em cetose depois de 72 horas em média. Isso procede? Tem paciente que entra antes. É, de organismo. O que seria o fator? Isso é muito individualidade, é individual. É individual. É individual, depende do que você come ao longo do seu dia. É porque, assim, Até da é genética. a transformação. É. É a genética. O teu corpo precisa estar transformado metabolicamente para poder. Agora, eu não consigo dizer qual que é o paciente que vai fazer isso com 24 horas, qual que é o que vai fazer com 48, com 72. Eu tenho um paciente que... Eu tô agora com um paciente, isso está muito fresco na minha cabeça, porque ele é um paciente que ele chegou diabético, 36 anos, ele falou o seguinte, eu não vou conviver com isso. Ele já chegou comigo fazendo jejum, mas estava fazendo jejum de 18 horas. E o objetivo era fazer jejum de 3 dias. Então, a gente foi dosando o BHB dele. No segundo dia de jejum, ele entrou em cetose. Qual e fez é 3,6 de cetose. o valor Só no ideal segundo de dia? cetose? No segundo. O BHB precisa Olha, estar acima- a partir de... Acima de 1, eu costumo dizer que eu já começo a ficar feliz. Opa, o corpo já está com o metabolismo ok. A gente não pode passar muito de 5. Não, chegou em 5, Chegou em opa, 5, para... não. Chegou em 5 é muita energia. Tem casos de ansiedade com BHB em 5. Não, tem que ter muito cuidado com isso, gente. Então, Pelo assim, amor de Deus, não é pra vocês fazerem. Não, É. isso É é, de por isso conta é própria, sempre acompanhado com médico. Sempre acompanhado, Tudo isso que eu tô falando meninas. aqui é acompanhado com médico. E tem O jejum que pode ser feito sem acompanhamento médico é o jejum fisiológico. De 12 de horas. 12 horas. Tá. E líquido nesse processo? Tem que beber bastante. Líquido. À vontade. Água. Tu recomenda Chás. água com sal para Sim. os teus pacientes que estão nesse processo de jejum? Sim, água com sal, às vezes, um eletrólito. né? Eletrólito seria aqueles reidratantes orais. Água de Sim, coco água entra de nessa coco. classificação? Água de coco não entra. Não, Porque porque água ela de tem coco ela tem carboidrato. carboidrato. Sim, sim, mas é Contém? importante esclarecer, né? E ela mata a Contém fome. carboidrato. Então, água de sim. coco não poderia. Tem que ter fome. Poderia Sim. tomar um chá, por Tem exemplo, alguns sem açúcar. eletrólitos que não têm carboidrato, então são E aí esses. poderia. É. Tem eletrólito, você compra ele, se dá uma olhada lá, ver se tem algum açúcar escrito assim. Aí não Olha, poderia. eu quero dizer pra vocês que a gente tá todo com fome aqui. E a gente tá falando de jejum, mas a gente fica triste quando chega nesse momento. Aquele momento que a gente tem que dizer, Amanda, deixe seu recado. E precisamos encerrar o episódio. Amanda, volta aqui, Amanda. Ai, gente, a gente adorou. Rapidinho, antes disso, Amanda, eu quero que você se comprometa com as nossas telespectadoras e voltar. Olha, gente não comprometo a voltar. A gente não falou nem especificamente da mulher 40 mais, que é Não, o que isso ela daí é outro- domina. é outro assunto. Esse é outro episódio. Olha, a gente pode voltar pra falar só sobre os desafios da mulher 40 mais. Exato. Olha, Ainda com tem- certeza. Ainda tem mais a administração de carreira médica também. Também. Não só da carreira médica, da carreira do profissional de saúde, Sim, né? sim. Que a Amanda também domina super bem. Então, gente, essa mulher aqui, ela é um podcast inteiro, né? Vários episódios, uma temporada de podcast. É. Assim. Olha, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei a nossa conversa. Aceito novos convites. E assim, pra quem tá nos escutando, nós falamos sobre muita coisa hoje, né? Falamos sobre muito jejum, bom. falamos sobre açúcar. Mas, assim, o recado que eu quero deixar é: não sejam reféns nem escravas de dieta. Amem o corpo de vocês. Amem a vida de vocês, a pessoa que vocês são. Se proponham uma transformação. A partir daí, procurem um profissional para te acompanhar nessa jornada. Através disso, tudo vai se modificar. Você vai ter mais saúde, mais disposição, menos cansaço, mais energia. E viver feliz, que é o que a gente quer, né? Mais Ai, importante, que Amanda. legal. Obrigada. Querida, Muito obrigada, viu? Amanda. Puxa, muito bom, olha. Gente, um episódio incrível, Muito né? E não fica com essa mensagem só para você, compartilha, porque você realmente precisa dizer para as suas amigas, olha, tem coisa muito boa aqui para você. Muito obrigada por você que tem acompanhado nossos episódios. Deixa seu recado sobre o que você teria interesse que nós falássemos aqui. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada mesmo, viu? Foi uma delícia fazer esse Foi episódio. muito Foi bom. mesmo, Amanda. E- Muito obrigada. O Viu? tempo voou. E não esqueça, toda terça-feira à noite temos episódio novo. Beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Bom. Adorei, meninas. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Menina, Hoje foi muito bom. Né?
ponto.